Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Outcast. Hoje a gente está aqui recebendo o queridíssimo Daniel Araújo, artista plástico, que eu quero começar dizendo que eu conheci no fumódromo de uma balada na Augusta, e eu acredito que isso tem um astral especial. E Dani, muito obrigado por aceitar nosso convite, é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história para o pessoal. Agradecer, primeiramente, boa tarde, pessoal. Agradecer a participação, o convite aí para participar do programa. Henrique, como ele mesmo disse, conheci no fumódromo e dessas baforadas aí surgiu essa novidade aqui, participação nesse programa. Feliz, agora, né, um pouco menos nervoso com toda essa situação do país, mas agora saindo aos poucos e retomando, né, a vida fora, na rua, todas essas coisas, muito feliz. Só um minutinho que eu vou responder a sua pergunta. Não, mas com certeza, é bom demais, porque é difícil todo esse período aí que a gente passou. Né, mas agora vai, bola pra frente. É isso, agora é olhar pra frente e clarear. Vamos. Então, vim morar há mais ou menos uns 3 anos que eu venho com um plano de sair de Recife, para passar um tempo fora. E tinha decidido que São Paulo seria um bom lugar para começar, mas aí foi uma organização durante um ano isso, e os últimos 2 anos a gente sabe, né, o que aconteceu nesse momento, mas agora também, tipo, já tô gostando, vivendo bem na cidade, participando de eventos, e tá tudo certo. Foram 2 anos aí, mas a minha vida se fez em Recife, morei um tempo também na Inglaterra quando eu era mais jovem, mas assim, na grande parte me formei em Recife, sou formado em design gráfico. E desde 2012, mais ou menos, eu venho me dedicando a esse trabalho de artes visuais. E participando de editais e concursos. E eventualmente conseguindo uma coisa ou outra, fazendo minhas próprias exposições e participando de outros projetos, que, como esse, sou convidado para fazer. Fiz uma animação em 2019, talvez. Foi lançada, ela rodou o Brasil. Mas enfim, trabalhos de artes visuais, estamos aí. Fantástico. E eu estava pensando nisso um pouco antes da entrevista, e eu vou perguntar agora, antes que eu esqueça, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Você tem ideia de quantos quadros você já pintou? Você já parou para contar? Então, existe um problema para isso, porque eu fiz um filme de animação que eram com desenhos pintados. E aí, assim, a gente fez uma folha de registro que ia escrevendo o número do frame e o número que ele representava de desenho. Mas depois que passou de 400, assim, só nessa empreitada eu Perdeu a conta. perdi a conta. Mas assim, também dá para perceber pelo Instagram, se você vê a quantidade de postagens, assim, teve uma ou outra que coloquei repetida, mas a maioria deles são inéditas. E eu tinha uma outra página no Facebook, que foi onde eu comecei, que também tem muita coisa, então eu realmente não sei te especificar, mas com certeza é mais de 1.000 desenhos, assim, Essa publicados. página permanece ativa? Todas as páginas, Facebook? todas as redes sociais, elas permanecem ativas. Se você quiser aproveitar e falar agora para o pessoal seguir e acompanhar o seu trabalho. Daniel C. Araújo, lá no Facebook, Daniel com 2 As, né, tem essa... É importante. Essa coisa aí, pra me achar, você vai sempre ter que colocar esses 2 As. Mas Daniel Araújo no Instagram, e em algumas redes você vai achar com Daniel C. Araújo, que é o correia que eu não uso mais, é um correia que tem no meio do meu nome que eu decidi cortar. Justo. Atrapalhava mais do que ajudava. A sua transição, assim, de trabalhar em publicidade, você trabalhou em agência de publicidade, né? Sim. Pra parte artística, como que foi? Então, foi um processo que foi acontecendo durante um tempo, quando eu fui percebendo, depois de, sei lá, o 6º ano no mercado de trabalho de design, publicidade, que eu entrava gostando muito do escritório, da convivência da empresa, mas em um determinado momento eu cansava daquilo, achava o pessoal chato, começava a implicar com as pessoas, e era uma coisa complicada, né, pra mim isso. Então eu fui decidindo que eu queria fazer as coisas mais por minhas pernas. Pensei que talvez fosse trabalhar fazendo design para clientes de questões de arte, de capa de disco, ou então coisa para filme, material de divulgação para filme, mas era um problema orçamentário na época, assim, o pessoal também tinha muito pouco dinheiro para CD, então não compensava tanto.
E aí eu fui decidindo que não, era mais interessante, eu estava passando em alguns concursos com minha própria arte, fui então decidindo que era por esse caminho que eu ia seguir, que ia fazer mais sentido, assim, e que daria certo. E comecei a vender quadros e fazer exposição, e foi tudo fluindo para fazer isso. Desde 2012, mais ou menos, que isso começa. Até Bacana. hoje. E quais foram, assim, as principais inspirações para você no começo? O que te despertou esse interesse pela arte? Quando eu decidi que eu queria começar a trabalhar com isso, existiam alguns coletivos na cidade que eu morava, em Recife. E aí eu fui conhecendo essas pessoas através de festas que eu ia. Aí o pessoal dizia, não, chega lá no ateliê, vai ter um curso disso, daquilo. E aí fui me inteirando dessas pessoas e desse mercado. E aí essas pessoas me serviram muito de ideias, né? De inspiração para como começar. Nisso você tinha quantos anos? Não, isso aí era em 2013, assim, 2012, 2013. Eu tinha... Ai, olha, resgatar o tempo agora. Eu devia ter, sei lá, uns 27 anos, 28. Aham. E esse pessoal foi determinante nesse Com começo certeza. de carreira. Com certeza, com certeza. Porque aí eu fui entendendo como é que eles faziam para fazer as coisas, né? O que é que vende emoldurado, como é que faz uma exposição, como é que organiza as ideias, assim, porque essas pessoas já eram artistas há mais tempo. Eles Davam já um pouco trabalhavam com caminho, isso. né? E além de técnicas mesmo, que é, por exemplo, eu aprendi a fazer gravura em linóleo, eu aprendi a fazer papel. Você construir o papel do zero, assim. Então, várias coisas. E desde isso até coisas como fazer o mercado no Instagram, como vender avulso, como... Todas essas coisas foram coisas que eu fui aprendendo com essas pessoas que já faziam há mais tempo, né? É legal que eu tava pensando justamente uma hora ali que a gente tava batendo um papo e que você falou sobre mudança, e eu pensei sobre o transporte do quadro, que foi uma dúvida que eu fiquei aqui, como que rola esse processo. Eu imagino esse ganho técnico, porque quando a gente fala de qualquer trabalho, a gente pensa mais no trabalho em si, né? Quando você fala de pintar, você já pensa logo na arte, na inspiração, na criação, mas tem toda essa parte em volta da moldura, parte técnica e a parte burocrática também, né? Eu imagino que um pessoal experiente Em frente, né, ajuda demais. E agora eu faço essa pergunta, para transportar um quadro assim, qual o processo, o cuidado ideal, porque eu imagino que é bem, às vezes, bem minucioso. Delicado. Eu às vezes peco assim por uma falta de cuidado, mas quando é uma coisa que já está definida para um cliente, normalmente eu embalo, eu faço uma embalagem. E às vezes até rola de ter que fazer transporte até aéreo, né? Sei lá, dependendo de onde seja. E aí você tem que usar essas companhias de transporte, tipo log. Você tem que usar uma dessas, assim, para poder mandar a obra. Normalmente manda em uma caixa de madeira. Enfim, são várias coisas, né? Depende também tudo do preço que está se pagando e de quanto o cliente está disposto É verdade, entra a pagar para ter essa integridade, né? Senão, vai enrolado no papel, no plástico bolha e papelão. As opções mais simples, Não, mas dá certo isso, dá certo no geral. E você vende para fora estando aqui no Brasil? Vendo para fora também, estando aqui, mas normalmente é mais para um público de Recife, embora aconteça também de vender para E aí você tem que ter mais esse cuidado, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é chegar uma obra danificada na casa de uma pessoa, que um bem que ela comprou um certo valor, né? E Não, chegar danificado, poxa... É uma inspiração específica para ter saído daquele jeito. Ela vai inevitavelmente ela vai lembrar de mim quando tiver a raiva, né? É verdade, inevitável. Ainda que não seja sua culpa, obviamente. Pode não ser. Pode não ser. Mas aí você quer entregar a coisa direito, né? Você quer que a coisa dê certo. Então, tem que ter esse cuidado, né? Principalmente quando você vai fazer esse transporte via terceiros. Quando eu mesmo faço o transporte, às vezes eu sou um pouco desleixado, mas eu tô tomando conta ali, né? Quando vai pra mão de uma outra pessoa, eu não sei como. Sabe como que é. Aí é isso, mas é muito mistério, não. Você morou na Inglaterra em que período? Eu morei de 1994 até 1996, assisti a Copa do Mundo lá. Porra, que foda. A Copa do Mundo de 94. E aí voltei pro Brasil, aí passei mais um ano no Brasil, depois morei mais 4 anos lá. E aí todos esses anos foram numa cidade chamada Leeds. Coisa do por causa Leeds do United, time. Leeds United, exatamente, essa cidade. E aí meu pai foi fazer mestrado e doutorado lá, aí eu estudei lá, minha família toda foi. Você curtia lá? A curtia. Tenho Era vontade de legal, conhecer também. era legal. Deve ser- País interessante.
é riquíssimo em cultura musical também, né? Pra pra gente que curte um rock, assim. Né? Embora essa cidade, assim, fosse uma cidade meio de interior, né? Essa que eu morei, universitária, bastante universitária, mas assim, eu gostava da vida lá, assim, eu achava... Acaba, ainda que seja um pouco distante, querendo ou não, acaba sendo impactado, né? Pelo país como um todo, a cultura, né? Que é bem forte. Assim, mas fui em música, Londres cultural. algumas vezes também, né? Que Aham. é uma grande cidade, aí foi a primeira cidade grande, assim, grande do mundo que eu fui, acho que deve ter sido Londres. Não tinha vindo pra São Paulo ainda. Começou com estilo, então. Mas foi logo pra Londres. Né? Bem Londres daqui. Eu imagino que também lá é um banco gigantesco para inspiração artística, né? Isso ainda que você não atuasse na época, eu imagino que ficou ali na sua memória. Com certeza, muitos museus. E meu pai sempre gostou de fazer esses passeios de museu. Então, sei, desde todos os países que eu viajei, já fui na França, já tinha ido em Portugal, sempre vai no museu, ver as obras que tem lá. Sempre teve essa... E assim, foi uma coisa que sempre permaneceu pra mim também. Assim, eu sempre gostei de fazer isso. Quando fui na Alemanha em 2019, 2018, 2019, também, sempre indo pra museu, pra exposição, enfim. É uma coisa que eu gosto, mantenho pro resto da minha vida. Assim. Legal. Perdão, pode falar, mano. Não, é comentar só que já teve essa valorização desde cedo, né? Sim, com certeza. Bacana. Eu fiz escolinha de arte quando eu era criança. É. Eu fiz escolinha de arte, fazia esportes. Tinha alguma coisa de déficit de atenção que, tipo, eles mandavam fazer todo tipo de coisa que pudesse fazer para ocupar o tempo. E desde pequeno que eu faço isso, assim. Sempre participei de escolinha de arte, tinha essa coisa com fazer coisas com as mãos. Sempre, desde novo, desde criança mesmo. Mas, assim, nunca foi uma coisa que eu exercitei até mais velho, assim. O seu pai é artista também? Não, meu pai é médico. Meu pai e minha mãe são médicos. Caramba. E professor, né? Ele é professor da Fiocruz. E minha mãe trabalhava médica da polícia. Trabalhava no IML. E você tem irmãos? Eu tenho irmãos, 2. Pedro e Hugo, um é médico e o outro é agente penitenciário. E você é artista da família. Você é o outcast da família. Agora eles vão ficar bravos lá, hein? Será? E eu queria te perguntar sobre como funciona esse mundo assim da produção dos eventos, das exposições. Você tem desde os eventos maiores, né? Que é, por exemplo, esse que vai começar agora, SP Art, né? Vai começar agora esses dias. Que são eventos assim já formais, com galerias. Desde esses outros que são mais os que eu participo, por enquanto. Que são esses de produção mais independente. Onde você mesmo faz o todo, ou é convidado por alguém muito específico para fazer uma coisa, ou você que realiza, né, esse meio de campo. Procura um lugar, conversa com a galera, vê o que eles estão disponível a oferecer de espaço, de infra, e você mesmo tenta realizar, né, a exposição. Que é esse tipo de evento tende a ser mais o que eu participo. E nesse network, nesse meio artístico, a galera... Eu acabo, não sei se talvez seja um equívoco, mas eu associo muito arte com a espiritualidade e acabo pressupondo que pessoas com bastante interesse artístico têm a mente ali um pouco mais aberta do que as pessoas normais, né? Porque, em geral, nos trabalhos convencionais, a gente vê o quanto é tóxico o ambiente humano, né? De, às vezes, a pessoa ficar te julgando, não facilitar, não olhar a coisa como um todo. Eu queria saber se na área artística a galera é mais, digamos assim, espiritualizada, tem mais abertura, a galera se ajuda. Eu acho que você vai conhecendo todo tipo de gente, né? Mas pode ser que exista realmente vários lugares que você consiga ter esse apoio, mas também vários outros lugares que você tenta um approach, o pessoal não é tão aberto também e às vezes é meio frio. Então é uma coisa que não dá pra... acho que não é uma coisa que dá pra julgar que é assim ou assado. Eu acho que é mais de quem você vai conhecendo e quem você vai se conectando, né? E aí você vai conectando com tais pessoas daquele tipo, você vai encontrando mais outras. Então, como em todo meio, vai rolando aquela filtragem, né? Você vai tendo que filtrar, acho que sim. Mas assim, o importante é conhecer todo mundo, né? Com certeza. Tudo traz aprendizado, sem dúvida. Mas nem sempre é fácil, né? Às vezes são passos que precisa para conquistar, para
ter a atenção daquelas pessoas, enfim. Um mercado grande também, né? Muito estabelecido já. Sim, eu imagino. Mas assim, todas as maneiras eu gosto. Em Recife eu tenho até um mercado mais formal até. Mas aqui em São Paulo, assim, tá sendo bem experimental de novo e eu tô achando tranquilo, tô achando ótimo. Aham. Consigo fazer projetos, consigo fazer várias coisas. Tem que olhar as coisas como são e se adaptar, desafiar, né? Não adianta realmente, né, se intimidar com isso. Sim. E houve esse hiato também, né? Esse tempo que passou muito tempo sem ter sei lá, uma possibilidade. As coisas abriam por um tempo muito limitado. Enfim, agora com as coisas voltando, as pessoas tendem a querer tudo de novo, né? Que tem as exposições nos bares, enfim. E todo o espaço, assim, eu acho que vai ser muito produtivo esse momento que vem, porque todo mundo meio que vai estar sedento, né? Sim. Sedento por isso. Mas, assim, tô achando bom. Essa experiência que eu tô tendo no Presidenta agora tá me mostrando isso, que as coisas vão ser boas. Verdade, fala um pouco sobre essa exposição que estava acontecendo Essa lá. exposição, fui convidado por Marcinha para participar na reabertura da casa, que passou esse tempo da quarentena toda fechada, apenas abrindo para fazer aluguel de espaço para podcast, para alguma gravação, alguma coisa específica assim, mas não estava funcionando. E aí agora que eles voltaram, ela me chamou há 2 meses atrás para fazer a exposição da abertura da casa, assim. E já tô há 3 meses lá fazendo. Não sei se é falta de artista ou se é porque o pessoal tá gostando. Para quem não sabe, o Presidente fica na Rua Augusta, pertíssimo daqui, que a gente sempre fala, que é uma região bem boêmia. Então vocês passam lá para conferir. Eu mesmo vou essa semana, eu tinha falado já para Vamos lá, essa semana, hein? Ainda tem esse tempinho, até o final do mês. Quem sabe não fica 4 meses. Porque não, né? Foi se prolongando Não, até agora. peraí. Tá bom já, tá bom. Fala um pouquinho pra gente, até pro pessoal que tá assistindo, ver isso como um caminho também, né? Como que funciona o universo aí dos editais que você participa? Então, esses editais, eles, desde que eu comecei a fazer esse trabalho com a arte, que eu venho tentando esses editais. Como são variados lugares do Brasil, cada um é um pouco de um jeito diferente. Mas é uma coisa que você tem que fazer uma lista de documentos, ver tudo que ele tem de requisitos e vai preenchendo os formulários e enviando. E vai esperando que algum funcione. E é basicamente assim. E normalmente, uma hora ou outra, um começa a funcionar. Entendi. Aí é, por exemplo, assim, vamos supor, um edital para fazer uma exposição e eles pedem para você mandar os seus trabalhos, tudo. Aí, às vezes, você tem que mandar só o currículo, às vezes você tem que mandar a exposição que você pretende fazer, às vezes é um portfólio apenas. Entendi. E esse material, às vezes, quanto mais cuidado você tem com a edição dele, né, os textos eles estarem bem escritos e todos os documentos anexados certinho, tudo isso vai contar, né, na hora da aprovação. Embora, nesses últimos tempos, os editais, eles, na minha percepção, eles tenham simplificado bastante por causa dessa coisa da pandemia. O pessoal agora está totalmente virtual, está aceitando material virtual, coisa que não aceitava antigamente. Muitos desses editais você tem que imprimir e enviar, era um negócio bem... E agora está aceitando tudo digital, está funcionando de uma maneira bem mais tranquila, assim. Os textos agora são menos requisitosos, você não tem que mandar tantas imagens, enfim, tá parecendo que tá facilitando o caminho para as pessoas fazer. Simplificada, né? Mais simplificado, ajudando, né, porque eu acho que atrapalhou muito, né, coisas que aconteceram, atrapalhou muito, e aí precisou dessa facilitação para ter mais acesso, né. Que é um negócio burocrático, né? Que era muito burocrático. Brasil era é sinônimo complicado. de burocracia. Mas, assim, pelo menos nesse aspecto parece estar mais tranquilo agora. Tem uma curiosidade, pessoal. Você tem negócio de, assim, quando você faz uma obra, um quadro, alguma coisa assim, de registro? Algum lugar que você... Então, eu já tive problemas por causa disso, mas eu nunca registrei. Eu tenho uma certa... não sinto muita necessidade de fazer isso nesse momento. Mas, assim, por exemplo, o filme que fizemos, esse foi todo registrado, sabe? Porque, enfim, para você lançar onde a gente lançou, no circuito que a gente lançou de cinema, tudo precisava estar registrado. Mas outras obras, assim, eu não vejo tanto sentido, porque
no meu trabalho também eu uso muita apropriação de coisas dos outros e eu não peço... Sim. Enfim, é uma troca. De repente, um dos últimos que você pintou é inspirado ali, me lembrou logo a embalagem do Marlboro. Isso poderia trazer um problema, de repente? Talvez, por que não? Adoraria sofrer um processo da Marlboro. Adoraria, seria um sonho, assim. Se acontecer, no dia que acontecer, eu vou ficar feliz. É porque tá numa visibilidade muito grande, né? Isso aí já vira uma própria vira matéria, obra, né? Já vira obra. É verdade. Esse processo já é uma obra. Eu perguntei isso do registro, até porque eu, às vezes, quando escrevo algum roteiro, alguma coisa, tanto para concurso, ou mesmo para mandar o pessoal ver, sempre recomendam que tenha um registro, né? Mas, cara, demora meses para você fazer na biblioteca. A burocracia. É muito trabalhoso, você tem que... Até um conhecido meu tava falando que, acho que era no Canadá, que ele trampou um tempo lá, tipo, você fazia o registro no mesmo dia, né? Então, às vezes, essa burocracia, fora esse lado que você falou, né, de às vezes não sentir que precisa ou que faz sentido, a burocracia afasta também. É verdade. Eu acho que hoje em dia também você tem outros meios de recorrer, né? A legitimação das coisas, assim, se precisa, caso precise, né? Seja uma coisa muito séria. Nunca aconteceu comigo nada muito sério desse tipo. Mas existem conhecidos meus que ilustrações deles foram utilizadas por tipo Renner. Ou CIA, sabe? Pega uma estampa que é um desenho do cara da época do Flick, é isso, assim, ainda. Caramba. E aí agora essa é o Pinterest, pessoa, né? E aí essa pessoa ficava querendo saber como é que ela ia conseguir fazer um processo e às vezes nem dinheiro tinha, sabe? Pra correr atrás de uma coisa dessa, assim. Se você chegar na Renner e ver uma camiseta sua, uma camiseta com desenho seu, eu falo, putz, tô loucão. E voltar pra casa, Eu ia brincar, você falou. Você brincou da facilidade. Olha aqui, eu postei a foto pintando tal data aqui, tem esse registro. Tem que fazer, algum jeito a pessoa tem que dar, mas é coisa com advogado aí, né? Também burocrático. E fala um pouco, você falou sobre... Então, antes da gente só entrar nisso, eu ia falar aonde que a gente consegue ver o filme que você comentou, tá no YouTube, tem algum lugar? Tá no YouTube, eu posso mandar o link pra vocês, porque o nome dele tá com o nome do diretor. Aí se procurar Matheus Alves, Bolha, você acha o filme. Aí você vai achar esse filme, tá disponível agora na internet, já prescreveu o tempo que a gente tinha de ineditismo pra ele, e agora ele tá liberado. Que legal, sobre o que é? É um filme sobre um menino que vira uma bolha. Caramba. É uma ficção, assim. Merece assistir. Aparece as cenas de Recife. É bem legal o filme. Esse rapaz com quem você produziu o filme, ele é de Recife também? Ele é de Recife, Matheus Alves, ele é músico que faz trilha sonora pra filmes tipo Bacurau. Caramba. Ele é o pessoa da trilha sonora, o apelido dele é Maestro. Aí sim. Demais, é uma referência, pelo visto. Maestro Bigode. Eu ia perguntando, antes do Cezinha comentar do filme, que a gente falou sobre o pessoal de Recife, que foi uma influência muito forte para você, mas queria saber também das influências assim como um todo, assim, de arte, sei lá, de música, cinema, de próprios pintores, artistas plásticos que te influenciaram. São muitas referências, né? Mas gosto muito, assim, de rock em geral, eu escuto muito rock, principalmente, sei lá, bandas tipo Radiohead, Sonic Youth, seria uma coisa mais indie, né? Desde sempre que eu escuto umas bandas tipo Boards of Canada. Por isso se deu muito bem na Inglaterra. Bandas inglesas em geral, de rock, e muita coisa brasileira, né? Assim, também escuto muita coisa brasileira. Claro. E de artes visuais, assim, muitas pessoas, assim, tipo Maurício, outros artistas lá de Recife, tipo João Câmara, mas tem toda uma geração nova de artistas, tipo Fefa, tipo Ramon, tipo Juliana Lapa, Clara, pessoal de Recife, assim, também vira referência pra mim, às vezes mais do que esses mestres do passado, assim, sabe? Tipo, hoje em dia eu fico mais interessado com o que tá acontecendo produzido mais de agora do que... Mas, assim... Gosto muito de arte clássica também, tem uns pintores para mim assim, que são muito fortes, Anselmo Kiefer, Lucian Freud, Francis Bacon, esses assim, eu sempre fico revisitando, olhando documentário, vendo livro, esses eu gosto muito. A gente sempre tem, né, independente do que a gente exerce. Tem uns que fica sempre voltando. Isso, realmente encanta a gente, né? Isso é fascinante. Meio obsessivo, né, com música eu também tenho isso, de ficar escutando o mesmo disco durante semanas, assim, é foda.
Curte Sim. Beats também? Curto. Curto rock dos anos 80 mais pra festa, né? Aham. Não escuto tanto em casa assim não, mas gosto muito. Já fui muito fã de The Cure. Esse eu The Cure. escutava, teve uma época que eu só vestia de preto, enfim. Tô até meio que voltando nessa fase. Mas assim, teve uma época que era bem mais forte isso. Até Réveillon era preto. Curte Chico Sainz da Nação Zumbi? Imagino que lá, Não, né? sempre, O desde- Chico desde- é um semideus, né? Desde que eu me entendo por gente de música assim, que eu gosto, sabe, de Chico Sainz, aquele rock ali, porque, embora eu fosse meio novo assim, mas assim, já gostava, achava aquilo tudo muito legal, E Ave Sangria, você curte também? curto. Tive a sorte, né, de trabalhar com esse pessoal quando eu vim para São Paulo, por causa de amigos em comum, a gente conhecia o pessoal que produz, enfim, a gente fez alguns Bacana. trabalhos juntos, né? Para o pessoal, participei do clipe para a Academia da Berlinda, que trabalhava com a mesma produtora, assim, de Nação e de Ave Sangria. Aí terminou que eu fiz trabalhos para todas, assim. Aham. Foi legal isso. legal. Pro Ave você fez capa de disco? Então, eu ia fazer um clipe, mas terminou que não funcionou. A gente tava fazendo um clipe até que eu consegui fazer para a Academia da Berlinda, mas para o Ave Sangria eu comecei a fazer e não consegui concretizar. Deu um problema. Mas era um clipe de um som antigo, provavelmente. Não, né? era Ou o clipe de uma das músicas do disco novo. Do novo já. De um Que disco, eles do disco lançaram. mais novo, Acho que eles têm só Vendavais, dois, né? Tem o antigo original e agora eles Não, lançaram eles mais lançaram recente, o um segundo. mais recentemente que chama Vendavais. Eu acho que eles Aham. lançaram, não sei se foi no começo da pandemia ou um pouco antes Acho da pandemia. pouco antes, Um pouco antes da pandemia. Acho que eles fizeram até show aqui em São Paulo da hora. desse disco. E aí foi isso. Mas tive a sorte de conhecer, né? Pelo menos também. Não, todos claro. esses mestres Porra, aí. E pode ainda vir muita coisa por aí, Ah, né? Agora o principal já Tem foi mais feito, coisa- que é o tem mais coisa network. pra acontecer. Tem mais coisa pra acontecer. Com certeza. Com certeza, com certeza. Você comentou que tava indo e voltando Recife pra cá, né? E aí você se mudou definitivamente depois do carnaval do ano passado, vulgo o começo da pandemia, né? É. Como que foi chegar aqui nessa época, daquele jeito? Parecia que, assim, né? Minha ideia era que ia durar 2 meses, né? 2, 3 meses. Mas aí foi passando. Também eu tava um pouco tranquilo, porque, enfim, eu trabalho em casa mesmo. Meu ritmo de trabalho é estando em casa, fazendo minhas coisas. Foi muito alarmante, porque eu não sabia o que estava acontecendo no mundo, né? Mas continuei fazendo minhas coisas em casa, fazendo minhas pinturas, fazendo meus projetos, e terminou que deu certo também. Ou seja, eu consegui o que eu tava querendo também, né? Que é, enfim, se eu queria vir pra cá, qualquer condição teria que ser, né? Verdade. Porque não poderia ser só na facilidade, né? E aí foi uma aprovação, né, também, assim, de Com que certeza. realmente dá pra viver bem longe de onde você vem, assim, Sim. se segurar. Sim, com certeza. Você é um cara que tem uma puta bagagem, né? Isso, as experiências, né, fortalecem a gente já tem conhecimento, coisas que antigamente a gente poderia se assustar, se desesperar, você fala, peraí, já passei por isso em algum outro momento, né? E eu sei que depois vem a virada de chave e é trabalhar mesmo, né? Tem que se adaptar às condições. É o único caminho que resta. E vai conhecendo gente nova, né, e criando novos hábitos. Com certeza. Isso tudo é natural também. Tem que acontecer. Tem que acontecer. E tempos na vida, né? A gente às vezes se dispõe a viver certas coisas. Quando não dá, a gente não consegue realmente. Tem que voltar a uma casa, enfim. Mas se você consegue, né? Às vezes é mais interessante. Eu achei que seria complicado essa história, não sabia que seria tanto tempo, né? Mas de voltar, né? Tipo, desestruturar tudo que eu tinha organizado aqui, voltar pra lá pra esperar essa pandemia passar. E você Mas a falou gente não que- sabia quanto tempo ia ser. Parecia que ia ser, sei lá, no máximo 1 ano, não estourando, mas aí terminou sendo mais, né? E você falou que foi trabalhoso, né? O processo para se desfazer do apartamento Pois que você é. tinha lá. Imagina voltar, né? Pois com é, tudo voltar ia ter que arrumar outro, enfim. Ia ser complicado. E eu gosto daqui também, assim, mesmo nesse momento louco, isso. Ah, não. Deu São também- Paulo é arte demais. deu pra fazer muita coisa. Sabe, a turma do Badarrita aí, que, meu Deus. Do como? Badarrita. Do Badarrita? É. O Badarrita Muito- é o sinônimo do balacobaco. Famoso Badarrita.
Só amizade. Vou fazer uma pergunta que pode ser difícil. De todas as obras que você fez, todos os trabalhos, tem algum que é o seu preferido, assim? Algum que tem um significado maior, sei lá? Eu tendo a achar que sempre esses que a gente tá mais envolvido no momento é o que você mais gosta, né? Aham. Então é sempre o que tá fazendo naquele momento, assim. Mas existem alguns que são marcos, assim, né? De tempos. Enfim, tem aquele do Ataque dos Barões, que é uma obra que foi bem consagrada lá em Recife. Tem também, enfim, toda uma série que eu tenho desenvolvido já há anos, que também não sei nem como explicar muito bem, mas é com as telas divididas. Talvez essas sejam as duas coisas que eu mais gosto, assim. Tanto essa do passado, porque me proporcionou muita coisa, como essa das mais novas, assim. Aí é isso que eu tô dizendo, assim, tem um pouco isso, assim. O que tá acontecendo de novo é o que chama mais a atenção. Aham. Pra mim, pelo menos. É o que envolve. Não sei dizer, não saberia dizer um É específico. difícil escolher, É difícil pra mim. Pedir pra um pai escolher o filho que ele gosta mais. Quase isso. Pior ainda, eu acho. Deve ser mais fácil pro pai. Pro meu, particularmente, é até que tranquilo. E, pô, você atuou também já, né? Eu já atuei. Atuei num filme de faroeste pernambucano chamado João Heleno dos Britos. Aí eu faço um personagem coadjuvante, mas que participa muito no filme, assim. Aham. Terminou, ganhou uma participação maior, é um curta, né? Uhum. E esse foi minha primeira participação no cinema. E aí depois eu participei como diretor de arte de um filme para Pedro Severien. Depois eu fiz esse meu filme de animação que chama Bolhas. E aí depois eu participei de Aquários, numa cena lá, numa ponta de uma cena daquele filme. E até agora foi esse filme que eu participei. O Faroeste tá disponível no Tá disponível no também. YouTube. Tá disponível no YouTube, se procurar João Heleno dos Britos, você acha esse filme. É engraçado, é um filme de faroeste, assim, meio comédia. Puta, eu curto Que muito. legal. Eu curto muito pois Faroeste. vai gostar. Pô, deve ser legal. Tem uma história que envolve música também, porque não é à toa que o nome é João Heleno dos Britos. É John Lennon dos Beatles. Entendi. Essa sacada, né? E tem o John Lennon no filme. Caramba. Tem que assistir. É uma palhaçada, é bem legal. Neco, que foi o diretor. Neco Tabosa. Que legal. Foi gravado no Sertão de Caruaru. Nossa, sido, porra, demais. Ou Sertão de Pernambuco, chama. Não é nem Sertão, né? Agreste. Aham. Desculpa aí, pessoal de Caruaru. No Agreste. Mas assim, se passando numa cena, o filme se passa como se fosse no sertão. Aham. No sertão. Eu gostei que você tá baseado na localização geográfica, né? Você olhou pra cima Eu e falou reparei disso com o isso. pessoal do Agreste, que eles estão lá em sempre, cima, claro, né? Sempre olhando lá pra cima. E você falou, assim, você é um cara bem do neo, né? Gosta das coisas que estão acontecendo na atualidade. Sim. E eu vou puxar um pouquinho ali pro futuro, para te perguntar, assim, quais são seus planos e se tem algum trabalho específico que você tá em mente para desenvolver ou mesmo desenvolvendo. E se também tem algo que você ainda quer explorar que você não explorou, como, não sei, de repente música ou qualquer outra categoria de arte. Tem algumas coisas pra fazer. A minha vontade era de ter viajado desde antes dessa pandemia, assim, era vir para São Paulo para poder passar um tempo em Minas, para poder passar um tempo no Rio. Uhum. Eu não sei como é que vai ser agora, né, para o futuro exatamente isso, mas certamente a minha vontade é viajar um tempo depois que tiver tudo mais tranquilo, mais estabilizado. É fazer uma viagem pela América do Sul, assim, que eu não conheço muito. Só fui na Argentina e tenho vontade de conhecer outros países, assim. Conhecer a cultura, né, desses lugares. E também viajar para Minas, passar esse tempo que eu queria em Minas, passar esse tempo que eu queria no Rio. Uhum. Enfim, eu tenho essa vontade. E os projetos de arte vão acontecer, vão acontecendo de acordo com essas viagens também. Porque uma coisa que eu gosto de fazer é o trabalho na estrada, assim, Claro. funciona, assim, dá pra você pintar, dá pra você levar tudo, dá pra, enfim. E compõe a atmosfera do trabalho. né? Em qualquer lugar você tem loja de material de arte, você compra o material lá e você desenvolve. O importante é você saber onde fazer e quem você está conhecendo, né? Uhum. Eu ia até comentar, não sei se você já ouviu falar ou mesmo já fez a experiência de voluntariado.
onde você trabalha em troca geralmente de estadia, geralmente eles também bancam refeições, às vezes pagam um salário, né? Em Tem a hostel, então... Isso, tem a plataforma que é mais conhecida, que é o Worldpackers. Eu nunca fiz. E que eu já passei por essa experiência algumas vezes e, aprendizado fantástico. E eu ia comentar que tem algumas oportunidades onde você vai para trabalhar com arte. Aí você pinta o hostel e esse é o seu trabalho, né? Que paga a sua passagem por lá. Isso, além da prática, a vitrine e o seu nome cada vez mais compartilhado, né? Em vários lugares. Não, isso aí é E a atmosfera, Vou né? pegar essa dica aí. Isso, acho que é uma Essa ideia dica aí é interessante. Aí o Worldpackers patrocina a gente. Poxa Qualquer vida. coisa tá bom. Como é que eu não conheço vocês até hoje? Até não sei se é espero que não seja uma pergunta sem noção, porque eu não manjo muito de valores e tal. Mas tem gente que às vezes vende trabalhos quadros assim, na rua, em lugares públicos. Você já chegou a ter alguma experiência assim? Eu nunca achei super interessante fazer assim, mas eu já participei de feiras e aí às vezes é complicado por causa do próprio valor, né? Às vezes é um pouco mais alto e às vezes não tem um lugar para expor direito, enfim, são vários fatores que influenciam nessa, mas de alguma maneira assim, depois que você também entra no mercado mais formalizado, é complicado você também estar fazendo vendas na rua, assim, de qualquer jeito, sabe? Assim, sim. porque não pode uma pessoa ter pago, sei lá, R$1.000 por uma coisa e na outra semana eu tô vendendo por R$50, né? Meio que na rua, ali enfim, na Paulista, não dá, né? É diferente. Não dá pra ser exatamente assim. Mas existem mecanismos, né? Eu fazia imã de geladeira, enfim. E aí é outro valor, é mais acessível. São coisas assim, mais produtos. E aí, mas assim, tudo envolve também ter lugar pra vender. O mercado tem que estar bom pra isso. Agora, voltando a essas coisas, talvez eu volte a fazer umas obras mais acessíveis, assim, que em tamanho menor, que são reproduções de coisas específicas que o pessoal gosta bastante. E funciona, eu acho legal também. É um outro mercado, né? Sim. É um outro mercado. É um povo que gosta de consumir a arte, mas não tá podendo pagar naquele momento o preço de uma obra, né? Sim. Mas ao mesmo tempo também não pode ser uma obra. Tem que ser um produto, porque aí justifica tudo. E a inspiração contra o preço, né? Você fala assim, pô, esse trabalho aqui, eu fiz meu melhor rendimento, acaba influenciando, né? Tem coisa que você nem quer vender mais nunca, né? Tem quadro meu que já foi tão reproduzido que eu não tenho coragem de vender o quadro. Eu já ganhei muito dinheiro com a reprodução. Caramba, que demais. Mas aí eu não faço de todos, porque também ficar fazendo reprodução de tudo que você faz é complicado, né? Não, claro, tem que equilibrar, né? Não dá. É bem pouco, só os mais hypados, assim. Aí faz. Porque nem se vendesse não ia ter pra quem queria, né? Aí pra todo mundo ter, às vezes tem que fazer algumas obras mais, sei lá, mais múltiplas mesmo, né? Coisas que dê pra multiplicar. E é legal também, mas é uma outra visão, né? Não é a mesma coisa de uma pintura única. São duas obras de concepções diferentes, né? Sim. Prateleiras diferentes. Como que você trabalha assim, Instagram e mídias sociais no geral? Mais pra divulgar tem uma estratégia? Como que funciona? Eu tento manter sempre atualizado e vou conversando com outras pessoas que fazem isso para também entender quais são os mecanismos que ela usa, né? Mas eu evito muito assim, normalmente eu não pago nada, não tenho essa postura de pagar nada no Instagram. E tento só fazer as postagens como eles dizem que são as melhores maneiras, né? Os dias que são interessantes de você postar, a quantidade, os horários, enfim. Tenta fazer mas também não é uma regra super estrita, não. E também gosto de postar as loucuras da minha vida nos meus stories. Mas é isso, assim, não é tão profissional, mas é por lá que acontece muita venda, Sim. É profissional também, mas eu não vendo pela plataforma, normalmente eu faço um acordo por fora, assim, Sim. que eu não tenho nem loja, não tenho nada virtual. É até uma coisa que eu quero organizar. Mas enfim, tem uma galeria que me representa. E às vezes eu tô com material em outros cantos que aí colocam nos sites, enfim. Mas eu mesmo não sou muito organizado nesse aspecto. Se quiser comprar quadro, fala comigo no Instagram mesmo. É assim, a maneira mais fácil. Isso é bom, é o caminho humano, né, da coisa. Fala comigo, tenta falar. Se tiver meu telefone, melhor ainda, manda no WhatsApp. E você
como você enxerga assim, o mercado da arte no Brasil comparado com o exterior? Você acha que aqui a gente tá atrasado? Como você enxerga? Né? Eu não Você que é da conheço área. muito bem o do exterior, né? Mas assim, eu acho que o mercado daqui tem se profissionalizado cada vez mais. E o pessoal tem tido acho que um certo melhorado nesse aspecto de valorizar os artistas locais. E tem aparecido muito artista bom, novo, sabendo se vender na rede e conquistando espaço. E eu acho que tem funcionado, assim. Eu acho que talvez não seja por quantidade de investimento mesmo, não seja mesmo tão aquecido quanto, sei lá, o mercado na Alemanha. Mas, para uma realidade do Brasil, desde que eu comecei em 2012, assim, eu acho que tá muito melhor. Tá muito melhor do que era em 2012, por exemplo, que era bem mais restrito, poucas galerias e poucos artistas trabalhando para poucas galerias, e agora tem muita gente fazendo de milhões de maneiras diferentes. Inclusive tem todo esse negócio do NFT agora, né, que o pessoal vende arte por Bitcoin, enfim. É muito legal ouvir isso de alguém da área, porque eu fiz essa pergunta considerando o impacto social, né? Que o brasileiro em si, num geral, né, tem ainda uma mente um pouco fechada em alguns aspectos, e o que é mais comercial é algo mais descartável, né? Sim. E, no entanto, assim, criatividade, isso não precisa dizer que o Brasil sempre foi um celeiro de artistas fantásticos, incríveis e reconhecidos mundo afora, né? Aí eu perguntei por conta dessa questão social, mas é muito legal saber que é o outro lado da coisa que tá ditando o rumo, né? Que é a visibilidade que as pessoas têm agora e mesmo as possibilidades, né? Os recursos hoje são mais acessíveis para criar. Eu acho que sim. E as pessoas têm mais experiência, né? De como você consegue fazer coisas para atingir hoje sem... Enfim, é muito difícil de pensar que as exposições todas iam ser virtual durante um tempo, né? E aí meio que isso nivela, né? Porque quem estiver fazendo, não importa então se é o cara que usava as melhores galerias, essa melhor galeria não tá também funcionando. Então, e para uma pessoa que estava começando, ou que, enfim, que teve uma ideia inovadora de como apresentar, conseguiu destaque, né, nesse momento. Porque foi um momento que todo mundo ficou mais ou menos no mesmo nível, né? Era só virtual. É verdade. E aí E aí por isso também talvez seja uma coisa que tenha melhorado, né? A visão das pessoas com relação àquilo. Porque deixou de ser uma coisa restrita para ficar mais amplo. De alguma maneira. Eu enxergo assim. Quando você trabalha, acontece de ter algum tipo de bloqueio criativo, alguma coisa assim, às vezes alguma coisa que você tem um prazo? E se sim, como que você lida com isso? São várias maneiras diferentes, né? Mas assim, normalmente evita ficar pensando nisso até a hora que tem que entregar, né? Aí depois que estourou o prazo umas 5 vezes, você tenta resolver de algum jeito. É difícil, não sei como é que dá essa dica, mas tenta fazer outras coisas, né? Às vezes eu intercalo coisas quando eu não tô conseguindo, eu não tento forçar, eu tento fazer outra coisa e depois eu tento voltar para essa. Pra não desgastar, né? Porque também às vezes ficar pensando muito, você fica sempre enxergando da mesma maneira. Se você distancia um pouquinho, você consegue ter uma outra visão daquela mesma coisa. E o caminho talvez seja por ali. Eu acho que é uma ótima dica, porque se você saturar, talvez até você desenvolva uma certa bronca ali com o trabalho, né? Você fala, puta, eu fiquei 2 dias aqui no seu E você só nada, pensa daquela mesma maneira aí. Passa um tempinho sem pensar naquilo, você já... Oxe, mas por que eu não pensei daquele jeito? Ali? Olha dá uma abertura, vai lá dar uma fumada, já volta. Encontra com outra pessoa. Pega a ideia de uma outra pessoa. Joga o problema pra outra pessoa e outra pessoa que vai dar a solução pra você. Acontece. Dá uns passos pra trás pra ver o cenário mais amplo, né? É o que eu penso, assim. É o que eu tento fazer com tudo, né? Na verdade. É uma técnica também de se acalmar, né? Quando você vê uma bronca grande, assim, você dá uma respirada, pra olhar de fato o que é que aquilo ali é. Aí você consegue enxergar uma solução de maneira melhor do que simplesmente reagir, né? Às vezes. E assim... Tento pensar as coisas dessa maneira, tem sido melhor pra mim, assim.
Pra ficar menos louco. Acredito que realmente que é uma ótima estratégia. Aqui na pausa que a gente fez, hoje a gente tá com uma presença ilustre também, que é a mãe do bem, que tá aqui acompanhando a nossa gravação. E ela fez uma ótima pergunta, que é: seus pais são médicos, você tem um irmão médico, você pensou em algum momento em seguir para a área da medicina? Meus pais tinham muito essa vontade, né? Quando eu era criança, eu até pensei nisso. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que aquele trabalho era um pouco, sei lá, menos artístico do que o que eu gostaria. Eu gostava dessa ideia de escrever poesia, de criar coisas de arte, assim. E fui vendo que aquele trabalho ali não era um lugar que me proporcionaria realmente fazer isso. Eu via que era um trabalho assim que achava muito, muito lindo, admirava muito, assim, também tinha muito interesse. Mas eu tinha essa vontade de fazer arte. Então foi um negócio que foi meio que me afastando da ideia de ser médico, embora meus pais quisessem muito que eu fosse, mas não deu não. Perdeu. Não, excelente. Mas Aí, eles também, assim, queriam que você seguisse esse caminho, tinham essa vontade, mas incentivaram você na parte artística, Mais ou menos. Até eles entenderem o que eu tava querendo fazer e a seriedade. Acho que demorou um pouco, assim, por desdém e por ser pais, né? Os pais sempre se preocupam. A gente sabe que ser artista no Brasil não é a coisa mais fácil, né? Então os pais Com também certeza. querem que você seja aquela coisa que teoricamente vai ser super mais tranquilo, mas no final das contas às vezes nem é, né? é mesmo, né? É isso que a Mas gente pensa. financeiramente talvez seja mais tranquilo. Seguro. Seguro é a palavra. Seguro. Mas nem sempre, né? Também, não sei. Eu faço o que eu gosto, eu acho que isso é importante. É o mais importante. Certeza. Sem dúvida alguma. É. E estudar pra isso. Lapidar, né? Tem que ser É. um aprimoramento constante, independente do que você faça. Com certeza. Como que você faz? Até uma pergunta que a gente fez pro Marcelo também, que é um outro desenhista que veio aqui. Hoje em dia, como que você faz assim pra estudar, pra aperfeiçoar essas técnicas? Eu tento ler sobre vários assuntos e embasar mais os trabalhos, né? Assim, o que antes eu demorava menos tempo, eu tinha uma tranquilidade de estar pintando sempre coisas novas, porque eu estava experimentando. Mas a partir do momento que você quer fazer uma coisa mais séria, pelo menos eu, né? Aí eu tenho que pensar muito sobre aquilo. E aí até chegar na obra final, aí tem que ter conceitos e coisas e penso frases, e pego coisas de livros e referências. Enfim, para o trabalho ficar mais complexo e eu mesmo poder tirar mais proveito daquilo, sabe? Aham. E eu acho que é assim, o estudo vem muito disso, assim. Aí é o interesse sobre um aspecto novo e conhecer uma parte nova da cidade, alguma coisa que você vai retratar ali, aí você tem que saber da história daquele lugar. Enfim, tudo isso é um estudo também, né? Uhum, E sim. ler livro, entender da arquitetura. E é isso, assim. Eu acho que o estudo perpassa por o que você está querendo mostrar e o que você está querendo conceituar. E aí você vai estudar para entender mais sobre aquilo, né? Porque nem tudo você sabe, enfim, uma história específica de um bairro. Como é que você vai saber se você nunca nem foi nesse bairro antes, né? Sim, é verdade. Aí você só vai se interessar por saber da história daquele bairro, os nomes das ruas, enfim. Tudo isso você vai criando interesse e isso tudo vira material, né? Pra dentro da criatividade, assim. Isso vai se transformando em coisas. Com E certeza. o estudo vem daí. Conscientemente e E às subconscientemente, vezes né? a prática, né? A prática do artista, de pintura, de, enfim, desenho, também é um estudo, né? Porque você desenhar, você repetir o ato, você está sempre aprimorando alguma coisa, então você está estudando a técnica, você está estudando... Tem a parte técnica e tem a parte conceitual, né? Uhum. São as duas coisas. Então, basicamente, sempre que você está fazendo o exercício da arte, você está estudando também. É, sem dúvida. Você está reestudando ou estudando, criando sempre umas complexidades novas dentro daquela sua história e escreve. Eu, pelo menos, escrevo. Aí escrevo no celular, escrevo em papel, escrevo em caderno. Sempre. Eu gosto muito, eu tenho esse hábito de escrever em papel, eu gosto mais do que fazer uma anotação no celular, eu particularmente. Aham, eu gosto também.
Mas legal. nem sempre eu tô com um caderninho. É. Eu queria virar um pouco a chave da parte técnica para a área, para a parte humana e da curtição, porque assim, arte e boemia estão interligados, né? É. Eu queria saber se você tem uma história legal assim para contar pra gente de, não sei, de bastidor de algum trabalho que você viveu e que foi você fala, porra, aquele dia foi foda. Mas assim, de exposição, tu diz de quê? Não, de bastidor, de curtição, seja, sei lá, para comemorar uma exposição que vocês realizaram, ou durante o processo criativo, ou reuniões assim que vocês de repente faziam, ou festas, não sei. Será? Olha que pode complicar muita gente essa história. Pode complicar muita gente. Será que a gente fala disso? Da curtição? Não, eu Ou acho não sei, que assim, ou de duas uma, ou você pode escolher uma outra história menos polêmica, ou a gente pode contar essa história nomeando personagem 1, personagem 2, personagem 3. Mudando o nome. É. Então eu tava com o vocalista do Pássaro Sangria, a gente não sabe quem é. né? Nossa Senhora. Não, eu acho que sempre que finaliza um trabalho assim, e tem essa, pra mim finaliza qualquer abertura de exposição sempre é uma explosão muito grande assim de emoções, porque Imagina. você trabalha aquele ali, você vai conceituando, você vai organizando, no meu caso, a maioria das vezes, ajuda na montagem, né? Então, participou desde do projeto, da inscrição de um projeto. E aí quando você consegue finalizar aquilo ali, você entrega, aí normalmente esse dia é um dia muito libertador, né? Que você já chega desde cedo com aquela vontade de beber, de confraternizar e vai encontrando as pessoas que gostam, que vão prestigiar. E aí sempre é um clima muito, muito, muito louco, né? Mas assim, aí pra pensar numa que foi muito... não sei. Talvez até o próprio efeito das coisas fez eu esquecer dessas histórias aí. Porque eu já sei que teve muita história cabeluda, já teve choro, já teve briga, já teve dente que caiu. Todo tipo de coisa já aconteceu. E Sério, isso com você ou deixa com alguém que tava na cena? comigo e com outras pessoas que eu conheço também. Mas assim, não. É sempre um momento de muita catarse, assim. Eu só acho isso, assim. E depois passa um momento, normalmente eu fico um momento muito vazio, assim, porque você entregou também o projeto. E aí agora acabou, né? Onde E aí que eu vou agora, agora? qual é a próxima coisa, assim? Aí é um momento... É engraçado isso. Até hoje permanece pra mim, assim. Essa coisa de quando você termina um trabalho, fica esse momento vazio, assim. Porra, e Meu agora? cara, isso, desculpa, que inevitavelmente eu associei, tipo, essa experiência com a cocaína. Que, tipo, primeiro um astral e depois Bem isso, assim. uma chateação. Acontece bem mano. desse jeito aí. Né? Eu associei uma coisa com Dá a outra. É um verdade. high, né? Um MD também. Você fica naquela euforia, depois vem uma tristeza, assim. E acho que no caso, Melancolia. a pessoa que tem essa inclinação artística, a criar ela estar fazendo alguma coisa, sacia essa vontade dela, né? Seria a cocaína da história, Isso, assim, e uso depois dá um constante, exato. vazio, é verdade. Dá. E sempre tem esse momento, assim, porque eu acho que é um momento que você precisa se reinventar, né? Com a arte, assim. Você não... É difícil, se você sente dificuldades, você permanecer naquele mesmo lugar. E você fica sentindo crises, né? Reflete muito na sua... E aí você começa, às vezes, a fazer um trabalho mais ou menos, às vezes não corre mais atrás. Então você precisa se reinventar uma hora, né? Precisa dar uma limpada mesmo, sei lá, se queima ou se é lava, né? E começa de novo, assim. E é interessante isso, assim. Sempre você tem que buscar essa nova etapa, né? Da sua vida, da sua carreira, do seu próximo trabalho, né? Porque não pode ficar para sempre fazendo aquele mesmo trabalho. Claro, sem dúvida nenhuma. Uma hora ele tem que ser outra coisa. E às vezes isso acontece por você e às vezes acontece por fatores externos, né? Perfeito. Às vezes a motivação vem da nossa própria insatisfação, né? Ou de um outro meio de inspiração, ou por fatores externos. Eu achei bem legal Foi chutado daquele projeto que você estava trabalhando. E Não aí vai já- dar para ficar se lamentando muito, vai ter que inventar outra coisa, né? É verdade. Dani, queria te perguntar, Tan, 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 tan. se você pudesse dar um conselho pro Daniel de 10 anos atrás, você daria um conselho para ele? E se sim, qual seria esse conselho? Acho que eu daria o conselho para ele de
ser médico. Não, tá tudo certo, assim, eu acho que eu daria o conselho pra ele acreditar mais e se pudesse ter começado mais cedo a estudar sobre isso, seria melhor. Mas no resto, assim, diria pra ele assim, mano, só vai em frente que a vida vai ser massa com você. Com essa Muita satisfação coisa boa tem... aconteceu e é isso, assim, a gente não pode reclamar de tudo aí, que sempre foi assim, meio louco, né? Então vamos aceitando. Não, perfeito. E engraçado que a gente tem uma percepção parecida, que é legal que as respostas variam muito diante dessa pergunta. Mas eu também penso, se eu pudesse, inevitavelmente, eu gostaria de inserir umas coisas mais cedo. O que a gente gosta, né? Eu perdi algum tempo com outras coisas, assim, poderia ter já ido mais assertivo nisso, né? Há mais tempo. Mas assim, no final das contas também foi em tempo. Foi o que propiciou as coisas como foram, né? A gente até teve que responder essa pergunta recentemente numa entrevista que a gente deu pro pessoal da Web Rádio Bacurau. O Jura e o Thales, um abraço aí pra vocês que estão sempre acompanhando a gente. Muito obrigado. Grande abraço, meninos. E confiram. A gente vai deixar o Instagram aqui pra vocês acessarem e conferirem o trabalho deles, que possivelmente vai receber o Dani lá, que a gente vai fazer essa indicação. Quero ver, viu? Tô esperando esse convite da Bahia. que esse cruzamento astral fantástico. E aí digo que eles fizeram essa pergunta pra gente de surpresa também, é engraçado. Pegou que a gente o Henrique sempre faz, mas às vezes assim a gente ficou pensando. E pra ajudar o Henrique ainda falou, você começa respondendo, Cezinho? Começa. Mas eu tenho um sentimento parecido, assim, até a gente trabalhou na publicidade também, né, e eu trabalhei 3 anos e meio, às vezes eu tenho isso de, às vezes podia ter começado a me dedicar um pouco antes, mas hoje eu tento, assim, ter essa tranquilidade também de... Tem muito do time, né, às vezes se você começa um pouco antes, a maturidade tá um pouco diferente, né, então, sim, você sabe, então isso de você ter falar que vai em frente que a vida vai ser massa é uma coisa que não tem preço, né? Não, com certeza. Satisfação aí. Acho que se você, assim, pode não ter tudo, não tá certo, né? Mas, assim, a certa tranquilidade de que as coisas estão fluindo e você tá se sentindo razoavelmente bem. Está no seu lugar, isso tá no caminho, né? Com certeza. Não dá pra reclamar. Não, eu imaginei você passando por todas essas vivências, imaginei agora uma festa muito louca, dente caindo, voando, pessoa, e tocando no lugar do caralho do Júpiter. Bem por aí mesmo. Bem por aí. Como é que eu vou reclamar, né? Nem lembro direito. É porque foi boa. Não, lembro de muita coisa, viu, pessoal? Fica atento. Você só não pode ser compartilhar. Uma hora chega a carta. Bom, Dani, queria te agradecer mais uma vez demais por você ter aceitado o convite. Você é um cara... é uma coisa da minha personalidade, eu não faço média com ninguém e não aqui seria diferente para dizer agora que eu sou fã demais do seu trabalho. Okay. E não digo isso, né, por burocracia aqui. Então é um privilégio receber um cara aqui como você, que eu conheci nessa forma da vida. E é realmente uma grande satisfação. Obrigado por ter vindo. Espero que você tenha curtido. Querido, muito prazer conhecer Cezinha também. Virei fã também. Quero agradecer a oportunidade. Sempre que quiser, sempre que precisar, qualquer coisa, estamos aí. E foi uma felicidade para mim participar aqui também. Gostei muito da oportunidade. E aconselho, quem for convidado, participe, que o negócio é bom. Muito obrigado. Ficamos muito felizes. E eu gostaria de reforçar para vocês, sigam o Dani no Instagram para acompanhar os trabalhos plásticos. E no final do episódio a gente vai ter a referência com todos os filmes onde ele trabalhou. Tem disponível no YouTube, confiram lá. E é isso. Valeu, gente, por acompanharem mais esse episódio e até o próximo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aí. Salut,